Pensamento dirigido é o tema de hoje à noite e tem muito relacionamento com a nossa felicidade. E nesses minutinhos eu quero refletir com você sobre isso. O que significa um pensamento dirigido para você? Pensamento pode ser dirigido? Direcionado? Pode ser? Ou não? Ou a gente tenta, mas não consegue? Ou alguns já desistiram? Qual a importância disso na minha estabilidade emocional, na minha saúde emocional? Qual que é importante? E quanto que eu preciso de Deus para que isso seja bem realizado na minha vida? Pensamento. Então vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia e pode deixá-la aberta, por favor. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. A gente começa com essa declaração de Paulo aqui. E conselho e receita de saúde emocional. Vamos lá então. Diz o texto: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E Paulo continua: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E ele argumenta por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo fala especificamente de duas fases da conversão. A graça, quando você é liberto da condenação do pecado. Quando você é liberto daquilo para o qual o pecado te destinou, te marcou e te contaminou. Você, pela graça, você é levado a uma ressurreição, uma nova vida, em Cristo e com Cristo. E aí Paulo diz, há necessidade que as coisas mudem. Agora você mudou, você é outra pessoa, você tem coisas diferentes na tua vida, mas aí continua em você aquela natureza. Aí Paulo diz assim, foca, olha, centraliza, prioriza o quê? As coisas do alto, onde Cristo vive. E aí Paulo está passando para mim e para você a lição da vida dele. Interessante, Colossenses é uma epístola de apenas 4 capítulos. Só que 19 vezes aparece o nome Cristo nesses 4 capítulos. E 58 vezes outras palavras relacionadas com Cristo. Mesmo sendo um livro pequeno, a palavra de Cristo é o centro da carta de Paulo aos Colossenses. É que Paulo era um apóstolo cristocêntrico. Paulo aprendeu que todo o conhecimento dele não tinha fundamento se não fosse em Cristo. Se Cristo não fosse o primeiro, não tivesse à frente, não fosse prioridade, não fosse o centro da vida dele. Parece uma redundância dizer que Paulo tinha Jesus como centro da sua vida, mas para muitos cristãos, e aqui está a grande mensagem para você e para mim, para muitos cristãos, essa não é a mesma realidade. Cristo como primeiro, como centro da vida. Tem outras coisas que ocupam o centro de sua vida, e aquilo que é prioritário, menos Jesus. Paulo nos ensina em Colossenses que Cristo tem que ser o começo, meio e fim de nossa vida. Então, quando Paulo fala, pensai nas coisas do alto, ele está falando no segundo momento do cristianismo. Quando você aceitou Jesus, você foi liberto da condenação do pecado. Quando você vive com Jesus no processo de transformação, que em teologia se chama santificação, você é liberto do poder do pecado. E essa libertação do poder do pecado, ela não acontece por nossa capacidade. Ela acontece por algo que não está inerente em nós. Mas é uma obra divina. É um milagre de Deus que vai trabalhando em nossa natureza e enfraquecendo essa natureza que foi contaminada com a entrada do pecado, que apareceu com a entrada do pecado. Então, quando você tem este andar com Jesus, este pensar nas coisas do alto, olhar para o alto, você está nascendo cada dia, crescendo. Então, por que no sábado, por exemplo,
nós tivemos aqui 14 batismos. Isso é nascer de novo. A água está até aqui. E eu quero dizer para vocês que no próximo sábado nós teremos mais um batismo. O Carlos irá se batizar aqui, pastor. A história é bonita. Você precisa, então assista a gente, eu venho aqui para ver o batismo do Carlos e ver o testemunho de transformação na vida do Carlos. Quando nós nascemos de novo, nós estamos nascendo da graça. Só que o nascimento, ele acontece aqui, ele começa aqui e ele continua depois daqui. E muita gente não entende isso. E Paulo está querendo mostrar isso para nós. Que ele precisa acontecer cada dia a atuação de Deus nos libertando do poder do pecado. E aí Paulo fala no verso, portanto. E Paulo não usa essa expressão portanto por acaso. Ele usa essa palavra como significado de conclusão. Então, até eu sugiro para você, depois, você que nos assiste também, leia os primeiros capítulos de Colossenses, antes desse, e você vai entender do que Paulo está falando. Ele está falando assim, ó, a conclusão, o resultado, em resumo, isto. Porque Paulo, ele vem desenvolvendo esse argumento desde o capítulo 1. E ele era muito didático, Paulo, era profundo na teologia, mas ele era didático. E nós podemos entender que esses 3 versos, Colossenses, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, eles resumem toda a argumentação de Paulo. E ele diz assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo está condicionando. E quando Paulo fala ressuscitados juntamente com Cristo, do que Paulo está falando? Qual momento do cristianismo Paulo está falando? Do batismo. Então você entenda a importância do batismo por imersão. Isso aqui não é um momento público, uma cerimônia pública somente, que tem a sua importância, testemunho. Ele é um significativo de uma nova vida, do nascimento, como Jesus, você também nasce. E ele fala, se nós nascemos da água, nós precisamos continuar nascendo depois do Espírito. A obra do Espírito Santo precisa continuar simbolicamente como nós nascemos da água, agora continua a santificação. E o que é santificação? É você ser liberto do poder do pecado, porque o poder do pecado está aqui dentro. Não importa a minha faculdade de teologia, o tempo de igreja, ou a minha sinceridade, ele continua aqui dentro. Essa natureza vai continuar brigando, querendo fazer o mais prioritário dessa natureza. Qual que é? Te aproximar de Jesus ou te afastar de Jesus? Afastar de Jesus. E esse afastar de Jesus é um processo. E aí Paulo diz assim, por que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto? Ele explica no verso, onde está Cristo? Cristo está no alto. Cristo não pertence a esse mundo destruído pelo pecado, ele está no alto. Se você ressuscitou com Cristo, procure as coisas do alto. Onde está Cristo? Mantenha o pensamento em Cristo e nas coisas do alto e nas coisas não nas coisas dessa terra. Agora, buscar as coisas do alto, queridos. E isso eu falo para você e falo para mim. Você que está na frente da tua tela agora, olha para mim. O que significa buscar as coisas do alto? É um exercício diário e permanente. É uma luta. Não acontece assim. É uma luta. Minuto a minuto, diariamente. Antes do batismo, antes de ressuscitarmos com Cristo, nós não tínhamos essa luta. Por que nós não tínhamos essa luta? Porque só tínhamos uma natureza controlando a gente, né? A natureza que nós nascemos com ela. Um bebê já nasce com ela. No Salmo 51, Davi fala disso. Paulo, em Romanos capítulo 8, fala disso, a tendência pecaminosa, a natureza pecaminosa. Nós já estávamos com ela ali. Então não tem ninguém atrapalhando a natureza, ela é livre, leve e solta. Os impulsos, ela pode até ter um pouco de consciência do que é certo e que é errado, mas os impulsos humanos são todos egoístas, são todos lascivos, são todos orgulhosos. É isso que é a natureza humana. E antes do batismo nós não tínhamos isso. Quando olhamos com a visão deste mundo e nos deparamos com problemas e o desconhecido, nós achamos que não tem saída, que essa natureza ela está no controle e acabou. Mas, quando nós olhamos com a perspectiva de Jesus, com a visão do alto, de cima, aí temos sim esperança.
Não importa o drama que você está vivendo, e eu quero que você olhe para mim agora. Não importa a sua história, o drama que você está vivendo. E como cantou a Bequinha, ela veio dizer que as coisas podem ser mudadas, né, Bequinha? Transformadas, né? Que não precisa continuar sendo assim. Família, trabalho, situações emocionais de preocupações, de dificuldade, olhando do alto. Quando você olha do alto, você está olhando para Jesus, você está junto com Ele do alto. Você olha do alto, você vê que tem saída. Mas só quando você sobe no alto, você consegue ver. E eu posso dizer para vocês que eu tenho uma experiência praticamente diária, porque eu moro no 12º andar, numa das avenidas, acho que é a avenida principal de São José dos Campos, a Avenida Jorge Zarur. E às vezes eu estou lá em cima, uma folguinha no final da tarde, eu gosto de olhar o pôr do sol, alguma coisa assim, aí eu vejo o trânsito, e eu vejo os carros procurando uma alternativa, só que eles não estão enxergando o que eu estou vendo. E eu estou vendo lá de cima, se eu pudesse eu grito, entra a primeira à direita, mas não dá. E ele está lá, eu estou vendo do alto saída para eles, alternativas. Deus está vendo a alternativa para nós, a saída. Ele sabe caminhos que a gente nem imagina. E a gente está ali sufocado, como naquele trânsito doido. Aí Deus fala para mim, filho, eu estou vendo. Você tem saída. Quando você está com Jesus, olhando as coisas do alto, você também consegue ver as coisas como estando no alto. Se você ressuscitou em Cristo, já está no alto. Amém? Aleluia. Não está embaixo. Não está com a sua natureza olhando perspectivas humanas e soluções. Não. Já vai olhar a vida como Cristo olharia. Mas para isto, você tem que ter ressuscitado em Cristo. Desculpe, o batismo tem que ter acontecido. E aí, Paulo fala para nós. Depois, você ressuscitou, você foi batizado, você aceitou Jesus, foi liberto da condenação do pecado, agora você está sendo liberto do poder do pecado. Então Paulo fala assim, pensai nas coisas lá do alto. Então a tua luta é olhar para Jesus, é pensar em Jesus, é pensar no plano de Jesus, não nas que são aqui da terra. E nós, queridos, na melhor intenção, na sinceridade que a gente tem, a gente fica pensando que nas circunstâncias que a gente vive, às vezes nesses engarrafamentos da vida, né? A gente tenta uma solução humana. A gente tenta uma solução humana. E essa solução não vem. O Mente, Caráter e Personalidade, um excelente livro aqui, sugestão para você ler. Volume 2, página 655, ele diz assim: como é que esse pensamento é como uma gota de chuva, prepara o caminho para outra no umedecer da terra. Você vê uma gotinha, pim, cai, vem outra, daqui a pouco a terra está úmida, às vezes até está encharcada. Assim, um bom pensamento prepara para outro caminho. E aqui eu quero que você me acompanhe agora em algo muito importante. Aqui está um exercício prioritário para você e para mim. Alimentar sua mente com pensamentos do alto. E como é que a gente faz isso? Então vamos olhar para a Bíblia responde para nós. Aliás, Paulo descreve para nós a maneira singular dessa ideia na carta de Filipenses. Aí você tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então, Filipenses está antes de Colossenses. Olha o que ele fala lá. Filipenses capítulo 4, verso 8. É um texto conhecido, mas é um exercício para nós nesse momento. Finalmente, olha lá ele falando. Portanto, finalmente, ele está fazendo o que para você aqui? Está concluindo. Então, a conclusão, o resultado é, finalmente, irmãos, aí ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, e ele continua, tudo que é de boa fama. Se algum, aí ele põe ainda outro filtro, é aquele mega filtro. Primeiro filtro, agora vem o segundo filtro, mais forte ainda. Se existe alguma virtude, se há algum louvor. Aí o que Paulo diz aqui, para nós fazermos? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É difícil entender isso? Mas isso precisa ser lembrado. Porque a minha natureza, ela está urrando aqui dentro. E ela está falando, Marco, eu preciso de alimento, eu estou morrendo à míngua, eu estou morrendo desnutrida, me dá material, me dá combustível, me dá alimento, eu preciso me alimentar. E será que as coisas
O alimento para essa natureza é do alto? Não. Ela não quer coisas do alto. Deus fala assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. É algo que tem que estar tomando espaço na minha vida. E quanto maior o espaço que isso toma, melhor para mim. Olha só. Por que é que eu tenho que fazer isso? Você fala assim: pastor, mas isso é história de crente. Vocês têm mania, tudo é Bíblia, tudo é... Por que tem que ser assim? Então Jesus explica para nós. Então eu quero ir com você agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15, o verso 19. Olha só Jesus explicando por que a gente precisa seguir esse caminho de pensar com as coisas do alto e não liberar essa natureza assim do jeito que ela quer. Capítulo 15, verso 19. Diz assim: porque do coração procedem o quê, queridos? Coisa boa? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Se você largar o coraçãozinho aqui do ser humano, vai ser o quê? Vai ser coisa boa? Aí vem aquela história: mas eu não mato, não roubo. Já viu essa história? Eu não faço nada errado. Gente, você talvez não perceba, mas por trás de tudo isso tem um coração egoísta e orgulhoso. E nós estamos percebendo uma humanidade cada vez mais egoísta. Tem algumas distorções dos pensamentos que isso tudo nos traz problemas graves, emocionais, espirituais e sentimentais. Nós não pensamos um nobre pensamento que venha de Deus. Vou repetir. Nós não pensamos um nobre pensamento que venha de Deus. Isso está no Comentário Adventista, volume 6, página 1105. O que está dizendo o comentário para nós aqui? Nenhum pensamento vem dessa natureza que seja de Deus. Você entendeu isso? Nenhum. Então, quando eu aceito o milagre de Jesus na minha vida, esse poder que não está inerente em mim, ele faz um milagre. Ele opera, e é isso que Jesus disse: eu vou enviar um Consolador, e o Consolador vai convencer vocês disso, do orgulho, pecado, juízo. Por que tem que convencer a gente? Porque a gente não tem nada de bom, nós não pensamos um nobre pensamento, nenhum. Se fosse um não pensa. Nós não pensamos. Aí nós temos, além disso, nós temos algumas distorções de pensamento. E tem muita gente sofrendo, pessimista, negativista. Já viu aquela pessoa que acha que todo mundo está contra ela? Que o mundo está contra ela? Que ela é uma vítima? E é muito comum hoje nós vemos o vitimismo entre as pessoas. Nós contra eles, né? Eles têm coisas que eu não tenho, então eles são aproveitadores, eu sou vítima das circunstâncias. Isso está muito comum hoje. E como que nós temos que entender isso? Essas distorções de pensamento, elas têm alguns pontos que nós precisamos entender. Primeira delas, tem o pensamento polarizado, que é um pensamento que já se tornou comum na nossa vida. Ele faz parte da gente. A gente levanta com ele, dorme com ele, respira com ele. Aí tem a catastrofização. O que quer dizer a catastrofização? Dá até um nó na língua da gente. Só pensa em coisa boa ou pensa em coisa ruim? Tudo que olha é uma catástrofe, é problema. Esse pensamento está presente. Negação, tá? Não fui eu, eles são culpados, eu sou vítima, é meu pai, é a sociedade, é o governo, é o pastor, é a igreja. Vive negando. E eu tenho uma frase que eu digo nos meus seminários: a negação é o inverso da superação. Enquanto a pessoa está negando, ela não consegue superar, ultrapassar isso. Outra coisa, conclusões precipitadas, que na psicologia se chama de sofrer por antecipação. E tem muita gente que vive isso. Eu conheci um senhor, gente muito boa, amigo meu querido, já faleceu, mas ele passava o dia todo, ele tinha uma lavanderia e passava o dia todo escutando Gil Gomes. Que era um programa, os mais novos não sabem o que é isso, né? É um programa de policial, aquele que era de lascar, né, Joel? Era de lascar. E ele escutava aquilo, depois ele saía de casa e falava para a família: tranca tudo, solta os cachorros, se eu não der 2 buzinas, não abro o portão. Ele chegava para nós, ele só falava de sofrimento.
Vivia preocupado, vivia assustado. E eu falava para ele, você tem que parar de escutar Gil Gomes. Não, mas é bom, porque daí eu estou ali na minha lavanderia, estou me distraindo. Que pensamento é esse? Aí nós temos outras questões que nós trabalhamos. Como nós vencemos esses pensamentos então? Essas distorções. Primeira coisa que eu tenho que fazer. E Paulo fala, pensar no alto, mas quando eu tento pensar do alto, aí vem essa negatividade, vem essa coisa de olhar para a catástrofe, para coisa mórbida, né? Tudo, mas se sair, vai ter, pode acontecer isso, já viu? Assim, esse medo, essa angústia? Tá. Como é que eu vou trabalhar com isso? Primeira coisa, identificar os pensamentos. Por exemplo, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Então eu tenho que identificar esse pensamento que eu acho que as pessoas não gostam de mim. Será que elas não gostam de mim? Mas fulano, mas esse clano, Beltrano, eu começo a identificar. Tem umas que não vão gostar de mim. Eu sei aqui na igreja que tem alguns que não gostam de mim. Mas ok, é um direito das pessoas. Mas eu achar que todo mundo não gosta de mim, acho que é um pouco exagerado. Acho que 1 ou 2 dá para salvar. Mas eu tenho que identificar. Aí conhecer a verdade. Não é que a pessoa não gosta de mim. Ela não gostou do que eu fiz aquele dia, do que eu disse aquele dia. Ou da minha decisão que não foi igual a ela. Mas não é um marco, é aquilo que eu fiz. Então, eu faço o quê? Primeiro, eu identifico. Depois eu conheço a verdade. Não é bem assim. Aí, terceiro, eu escuto os meus pensamentos. Deixa eles falarem. Você vai ter... vai ser difícil chegar, você vai sair de São José hoje, vai estar um engarrafamento na Dutra, vai ser difícil. Espera aí, escuta, tá bom, eu escutei. Aí, nesse escutar, eu vou fazer um esforço para perceber nesses pensamentos possíveis crenças errôneas por detrás desses pensamentos. Por exemplo, eu desenvolvi a ideia de que final da tarde o trânsito vai estar sempre um caos. Por quê? Porque eu cresci, eu vivi em São Paulo a minha vida toda, lá no grande São Paulo. E não é assim, tem um trânsito, mas eu estou trazendo esse pensamento. Eu acho que as pessoas não gostam de mim. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu convivi com pessoas que me maltrataram. Então eu tenho que fazer o quê? Eu leio esses pensamentos, aí eu faço esforço para descobrir que nesse pensamento tem uma crença. Eles não gostam de mim, eles não gostam. É uma crença. Quem desenvolveu essa crença? Eu. E aí esse pensamento ruim que eu carrego me faz mal e me traz tristeza. Fazer esforços, agora eu identifiquei o pensamento, eu vi a crença ali, para substituir essas distorções de pensamento pela verdade. Nós vivemos num mundo injusto? Vivemos. Mas é caos do começo até a noite? Tem seus problemas, eu tenho que ter meu cuidado, mas não é uma coisa nesse nível. Fazer esforços para substituir essas distorções por pensamentos pela verdade. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Isso é uma verdade? É. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu melhor, mas eu não vou tentar viver agradando as pessoas. Por quê? Eu não vou tentar vivendo para receber apoio ou aceitação das pessoas. Se eu vivo em função das pessoas, eu me torno escravo delas. E tem gente que está vivendo esse pensamento, há muito tempo. Então, essas distorções, eu tenho que passar pela verdade. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, é uma verdade. Fazer esforços para escrever num papel. Isso é um exercício, gente, que a gente até perdeu. Mas escreva uma lista de coisas que você tem nos teus pensamentos que não são boas. Por exemplo, eu me acho feio, eu me acho sem capacidade, o que eu faço não está bom. Escreve no papel. Depois, veja o que isso está fazendo mal para você, veja o contexto histórico disso, veja as crenças que você tem desenvolvido ali nesses pensamentos, que precisam ser refeitas, reavaliadas, e pratique a verdade. Olha o que esse texto diz para nós aqui. Está dentro das possibilidades de qualquer... Será que eu me incluo nisso? De qualquer. Fazer o quê? Escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Não importa a sua origem, não importa a sua cultura, não importa o seu nível social, você tem na mão o poder
de dirigir os pensamentos. E a gente lê o último texto neste momento antes de orar. E é o Paulo, de novo, agora falando em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, uma parte do verso 2. O que ele diz aqui? Mas transformai-vos pelo quê? Renovação da vossa mente. Isso se chama santificação. Isso se chama transformação pela fé. Isso se chama liberdade do poder do pecado. Por quê, queridos? Porque a minha natureza, ela age contra mim e faz de tudo para que eu sofra. Mas eu não preciso sofrer. Por quê? Porque eu tenho Jesus. E quando eu nasço do alto, quando eu nasço da água e do Espírito, quando eu aceito o meu Salvador Jesus, eu ressuscito para uma nova vida. E esse poder que me levou para esse milagre da ressurreição, para a nova vida, é o poder que pode me transformar cada minuto para a glória de Deus. Você acredita nisso? Então, neste momento, tome uma decisão aí onde você está. Renove a sua mente pelo poder de Deus. Renove a sua mente. Transforme-se, renovando a sua mente pelo poder de Deus. Eu creio que isso pode acontecer. E, queridos, esse é um pensamento dirigido. Você acredita nisso? Quer começar agora a fazer isso? Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. E viemos para esse momento pelo poder do Espírito Santo e pela obra do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor. Eu quero incluir esse filho querido que tu amas tanto e conheces desde o ventre da sua mãe. Essa tua filha que tu tens olhado e tens acompanhado e tens cuidado durante toda a vida, Pai. Restaura a mente desses teus filhos. Livra-os de pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos. Coloca no coração, aquece o coração para que haja determinação em olhar para o alto, olhar para Jesus. E pela contemplação de Jesus, que esse teu filho, essa tua filha seja transformado. Que nós sejamos transformados. Nos dá a tua paz e a bênção da tua presença, em nome de Jesus. Amém.